Krause Assistencial apresenta NAP TV. No programa de hoje, vamos falar sobre a Síndrome do Pensamento Acelerado com a Sheila Flash. César Silva fala sobre negócios no Minuto do Mentor. Matheus Pacheco continua sua série falando sobre amor. Gabriela Marques aborda o tema autoagressão na adolescência. E, é claro, o Jurema responde. Olá, eu sou o Neymar e você está assistindo o NAP TV. Para iniciar o programa de hoje, a psicóloga Gabriela Marques falará sobre um tema que, infelizmente, é muito comum nos dias de hoje, a autoagressão na adolescência. Por que isso acontece? Como lidar com isso? Confira essa e mais respostas a partir de agora. Olá! Hoje nós vamos conversar sobre cortes e autoagressão na adolescência. Quem trabalha em escola ou tem filhos adolescentes, geralmente já ouviu falar sobre adolescentes jovens que se automutilam, que se cortam, geralmente nos braços, nos pulsos ou até nas pernas. Mas o que faz jovens se automutilarem e se cortarem, se autoagredirem, né? Geralmente, isso pode acontecer por dois motivos. O primeiro seria, então, por modinha, né? Até alguns adolescentes comentam sobre isso. Quantas pessoas, os adolescentes, os jovens, fazem isso para pertencer a algum grupo, para se sentir aceito, né? Para se desafiar, enfim, para se inserir em um grupo. Mas isso também pode acontecer devido a um sofrimento que há internamente nessa pessoa. Então, digamos que o corte, a dor física, ela acaba se tornando menos dolorida do que a dor interna, do que a dor psíquica. Então, como uma forma de aliviar esse sofrimento, o adolescente acaba se cortando, né? Mas, na verdade, esse corte, geralmente os pais demoram para identificar isso, porque os adolescentes têm uma tendência a esconder, principalmente agora no inverno, usam roupas compridas, né? Então tem uma tendência a esconder, tem vergonha de falar, não se sentem à vontade, tem medo do julgamento, mas geralmente há casos de depressão por trás desses cortes. Inclusive há um risco de suicídio, né? Porque a pessoa, para chegar no ponto de se automutilar, bom, então algo não está bem aí. Precisamos dar atenção para isso, né? Afinal, o índice de suicídio entre jovens ele é muito alto no Brasil atualmente. Mas como podemos fazer para ajudar, né, esses jovens que percebemos que talvez não esteja se sentindo muito bem, que talvez estão se cortando? Como fazer para ajudar esse adolescente, né? Em primeiro lugar, eu diria que conversar com essa pessoa, ouvir, tentar entender o que está se passando, mas uma conversa sincera, sem julgamento, a fim de oferecer uma escuta, um acolhimento e também encaminhar para um profissional da psicologia, que vai ser um profissional que vai estar preparado para lidar com essas questões com o adolescente, para ajudar ele a entender o que está acontecendo e a inverter essa situação, a reverter isso, porque na verdade o corte ele coloca o adolescente em risco e precisamos falar mais sobre isso. Além dos cortes, então, geralmente os jovens, eles se encontram mais deprimidos, mais isolados, ficam horas na frente do computador assistindo série, por exemplo. Esse pode ser um sintoma de que algo não está bem, né? O isolamento, às vezes há bullying na escola que está acontecendo, isso gera, né, um sofrimento, um conflito muito grande internamente. As mudanças da adolescência também podem, só as mudanças internas que ocorrem, as mudanças do corpo, tudo isso pode também acarretar, né, esse sofrimento que pode ser depois pode desencadear a automutilação. Também é muito comum os adolescentes abrirem apenas para os amigos, né, que estão se cortando, ou às vezes até compartilham nos grupos de WhatsApp, ou conversam sobre isso com amigos mais próximos. E aí fica um alerta, né, a importância desses amigos acolherem, não incentivarem, jamais incentivarem o amigo, né, a se cortar, a se machucar, porque isso pode acontecer
daqui a pouco uma consequência mais séria, não é mesmo? Mas a importância desses amigos estarem atentos e ajudar, chamar, avisar uma professora responsável, a coordenadora, ou até conversar com um irmão mais velho, com alguém que possa ajudar de fato essa pessoa. Então aqui no NAP nós estamos abertos para receber esses casos, para acolher, não necessariamente por uma primeira consulta, mas para conhecer o espaço, para conversar com profissionais que estão aqui preparados para atender esse tipo de demanda e poder ajudar os pacientes e também seus familiares, porque perceber o seu filho, ou seu sobrinho, o seu neto em uma situação semelhante pode assustar muito, né? Então buscar ajuda, buscar informação pode ser muito tranquilizador, certo? Obrigada! Olá! Então, pessoal, gostaria de convidar vocês para o ciclo de palestras aqui do NAP. Já é uma tradição nossa aqui na instituição. Vários profissionais vão estar abordando diversos assuntos dentro da psicologia e seria muito interessante a participação de todos vocês. Vai ocorrer aqui no NAP entre os dias 15 e 19 do mês de julho. O que é o ciclo de palestras? O ciclo de palestras ele vem ocorrendo desde a fundação do NAP e todo ano a gente reserva uma semana para fazer mini palestras sobre diversos assuntos, tanto da área da psicologia como de outras áreas afins. Durante esse período também nós vamos estar sorteando um curso sobre realidade virtual que também ocorre aqui no NAP. No dia 16, às 19 horas e 30 minutos, eu estarei fazendo uma palestra sobre Mindfulness, trazendo um pouquinho sobre o que é Mindfulness, como se aplica o Mindfulness na clínica atualmente e quais são os benefícios que ele pode trazer tanto na clínica quanto para a vida dos nossos pacientes. Eu vou apresentar no dia 18, às 20h45, né? Eu convido vocês, que vai ser um tema bem legal, bem bacana, que eu gosto bastante, que é sobre a terceirização da maternidade. Eu vou estar abordando então sobre a importância das trocas afetivas entre mãe e bebê, de 0 a 2 anos, que é super importante nesse período. E eu gostaria de contar com a presença de vocês aqui para assistir e eu poder falar mais sobre isso. Na sexta-feira eu vou estar falando sobre a adoção como uma gestação burocrática e seria um prazer recebê-los para poder ouvir um pouco e participar um pouco, falar de amor, falar de olhares e atenção dentro desse processo de adoção. Mais informações, então, podem ser acessadas no site, podem ligar para cá ou então vir até a recepção para conferir todas as palestras que estarão ocorrendo aqui. O ciclo de palestras, então, ele é aberto para toda a comunidade, tanto de alunos da psico como público em geral. Te esperamos, então, aqui entre os dias 15 e 19 no nosso 8º ciclo de palestras. Chegou a hora do Minuto do Mentor, onde César Silva instiga empreendedores a impulsionar suas empresas. Dá uma olhadinha. Olá, aqui é César Silva, mentor de negócios. Você já se deu conta que você pode estar secando gelo? Secar gelo significa fazer as mesmas coisas com os mesmos resultados. O seu foco está na melhoria contínua, que também é importante na empresa, ou o seu foco está na existência da empresa, na relevância da empresa? Qual a diferença? É muito grande. Muitas vezes os empresários tomam decisões para melhorar aquilo que já está obsoleto. Ou seja, você vai melhorar um produto ou um serviço para alguém que já não vai comprar mais aquele produto ou serviço. Diferente em focar na existência da empresa. Existem algumas técnicas que os empresários usam hoje que tem a ver com metodologia ágil, mas principalmente com avaliar a vida da empresa. Se não entrar mais nenhum cliente, o que eu vou fazer? Se já tem tanto concorrente, como eu posso fazer diferente? Os velhos modelos não funcionam mais? Talvez as respostas às perguntas antigas sejam básicas, mas hoje o mercado mudou as perguntas, por consequência, as respostas são diferentes. Então é fundamental que você busque mais do que
esmerilhar o aço com broca de madeira. Ou seja, não adianta nada. Você tem que buscar a existência da sua empresa e a relevância dela dentro do mercado. E aqui vai uma pergunta de mentor de negócios. Será que você está enxergando a árvore ou a floresta? Você já se deu conta que existem empresas que estão faturando muito e fazendo muito melhor do que você? Você já se deu conta que a sua empresa pode ter uma vida útil muito longa ou muito curta, dependendo do tipo de perguntas que você vai fazer ao seu negócio? Aqui fica o recado de César Silva, mentor de negócios, aqui no NAP. Tchau, tchau. Antes de irmos para o intervalo, trouxemos mais uma psicodica para vocês. Não saia daí, nós voltamos em seguida. Oi pessoal, nas dicas de hoje eu trouxe o livro Freud, uma biografia ilustrada do Otávio Manoni. Essa aqui é a biografia pelos psicanalistas mais fiel a Freud, né? O Manoni, ele foi um seguidor de Lacan, então ele esteve muito presente ainda nessa via psicanalítica. E o livro traz um pouquinho das cartas de Freud para filhos e tal. Ele tem uma leitura um pouquinho mais densa, mas ele é muito bom, assim. Pela crítica, ele é o melhor. Até porque Freud, ele fez os seus escritos e depois ele queimou tudo. Porque ele disse que se algum biógrafo quisesse escrever dele, ia ter que passar trabalho. Então, Manoni passou trabalho e fez esse livro. Outra psicodica é o livro Eros e Psique, Amor, Alma e Individuação do Desenvolvimento do Feminino, do Erich Neumann. É uma psicanálise mais analítica e junguiana, até porque Erich Neumann foi um dos alunos mais aplicados do Jung e escreveu esse livro tratando do mito de Eros e Psique. E ele traz, durante o enredo, além do mito, ele faz uma análise junguiana do desenvolvimento do feminino, né? E esse desenvolvimento feminino, desfecho final, a psique, além do desenvolvimento do seu feminino, consegue transformar também em Eros. Um beijo, tchau, tchau! Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas, não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa.
ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. No último programa, o psicólogo Matheus Pacheco iniciou uma série falando sobre os tipos de amor e começou com o amor-paixão. Agora, ele vai falar para nós um pouco sobre o amor fraternal. Vamos lá! Olá! Na semana passada eu falei com vocês sobre o amor-paixão. O amor de hoje é o amor fraternal. O amor fraternal, diferente do amor-paixão, é um amor muito mais profundo. É um amor de laços fortes e um amor que se estabelece muito mais sobre a segurança daquilo que está estável, daquilo que já é conhecido, daquilo que tem uma certa firmeza, do que comparando com o amor-paixão. Se a gente pudesse fazer uma metáfora, eu falava para vocês semana passada que o amor-paixão poderia ser o fogo que queima, que toma conta. Talvez a metáfora para o amor fraternal seja, de certa forma, pedra, porque ele é firme, ele mantém, ele segura. O amor fraternal, como o próprio nome já sugere, ele é um amor entre iguais, entre irmãos, mas ele pode ocorrer em diversas modalidades, inclusive o próprio amor-paixão. Ele pode evoluir para uma forma mais fraternal de se amar, uma forma mais madura, mais firme e que leva muito mais a um respeito, a algo do já conhecido, a algo da consideração. Como eu comentei com vocês, essa é uma forma de amor que tende a ser mais segura, mais calma, mas ao mesmo tempo ela é uma das formas consideradas a mais forte de se amar. E não é à toa que essa é também a forma dos amigos se amarem, quer dizer, a forma da gente amar nas amizades, como ser reconhecido, como ter o outro como uma espécie de porto seguro, alguém em quem a gente confia e a gente sabe que é uma forma de relação que tende a durar e pode durar por uma vida inteira, diferente talvez de outras formas e outros relacionamentos. Mas espero vocês na semana que vem para a gente falar sobre a nossa terceira forma de amar. Vivemos tempo de agitação. São agendas cheias, extremos compromissos e tudo é para ontem. E como nossa cabeça fica no meio disso tudo? Uma bagunça, não é? Estamos em um momento já pensando no próximo momento. Isso é a síndrome do pensamento acelerado. E a psicóloga Sheila Flash nos explicará um pouco mais sobre esse assunto. Confere! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é uma hiperprodução dos nossos pensamentos
e uma hiperconstrução dessa aceleração. Então a gente tem pensamentos em demasia, muito acelerados, que isso nos traz um desgaste emocional e um desgaste cerebral. Estima-se que 80% da população já possa ter algum nível desse pensamento acelerado. E quais são os sintomas desse pensamento acelerado? Ansiedade, irritação, falta de sono, uma insônia, acordar cansado, dores no corpo, dores de cabeça, intolerância. Então a pessoa se torna intolerante àquelas pessoas que são mais tranquilas, que fazem as coisas mais devagar. Elas estão sempre aceleradas, o pensamento não para. E o interessante é que todo o nosso cotidiano nos leva para isso. Então, o que acontece? A gente passa a não se dar conta que essa forma de pensar, ela não é saudável para a gente. Ela nos traz grandes danos. Então, quando a gente passa a entender que isso existe, né? Que não é normal a gente estar com essa aceleração toda nos pensamentos. A gente está fazendo uma atividade nesse momento pensando adiante. A gente está lendo, está pensando numa atividade que vai ter à noite. A gente está escrevendo um e-mail preocupado com uma reunião. Então, a nossa mente acaba não ficando no momento presente, atenta ao que está sendo desenvolvido, ao que está sendo produzido por nós naquele momento. E ela sempre fica acelerada, sempre fica à frente. Então, seria interessante a gente conseguir trazer uma autoobservação maior, porque essa síndrome, ela acaba sendo desenvolvida por um excesso de informação, excesso de uso de eletrônicos, um excesso de trabalho, de atividades no nosso dia a dia, excesso de cobrança, a gente se cobra demais. E eu vou salientando essa palavra excesso, porque quando tudo isso é dosado, não tem problema algum. Mas é esse excesso que ele acaba nos prejudicando e colocando a gente num piloto automático no nosso dia a dia, né? Com uma hiperprodução desses pensamentos que precisam existir para dar conta desses excessos da nossa vida. Então, o que seria interessante? Que a gente fizesse mais pausas no nosso dia a dia, que a gente aumentasse a nossa autopercepção, né, de como a gente está se sentindo, que a gente conseguisse se dar conta de que essa aceleração do pensamento, ela não é saudável para a gente, não precisa ser assim. Reduzir o excesso de cobranças que a gente tem. A utilização também de eletrônicos, quando ela é reduzida, quando ela é utilizada de uma medida mais adequada, ela também nos proporciona uma desaceleração desses pensamentos. Então a gente consegue agir com mais calma, com mais clareza mental, se dando conta de cada coisa tem o seu momento, porque essa aceleração, ela é ilusória, ela não faz com que o tempo passe mais rápido, porque o tempo, ele é o mesmo para todo mundo, mas a gente está tentando colocar hoje muita coisa dentro desse tempo. Então a gente perde às vezes a nossa capacidade de reflexão, a gente perde a capacidade muitas vezes de empatia, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, de refletir e de parar para pensar na situação como ela está acontecendo, né? Porque é tudo muito rápido. E às vezes a gente até identifica quando a gente vê que alguém para pensar, quando a gente faz uma pergunta, como, nossa, parou para pensar como se fosse alguma coisa até mesmo ruim, né? Por quê? Por justamente a gente parar de ter essa oportunidade de refletir, como se tudo tivesse que ser muito automático. Então, vamos ter um pouquinho mais de um senso de autopercepção para que a gente consiga identificar se a gente está assim nesse nível de aceleração e tomar as medidas necessárias para que a gente então consiga desacelerar e ter uma vida muito mais tranquila em harmonia. Confira agora mais um Jurema Responde.
afeiçoar nos jeitos de cumprimentar. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seguinte, ó. Já pedi ajuda pra Deus e o mundo. Nossa, pediu bastante, hein? Nossa Senhora. E não sei mais o que fazer, Jurema. Minha amiga está em um relacionamento mega tóxico. Tóxico. E não percebe isso. Já conversei muito com ela, a mãe dela já falou com ela, nosso grupo de meninos já tentou fazer uma intervenção e nada. Ela continua com aquele traste manipulador. Nossa, tu gosta dele, eu acho, né? Nossa, não gosta muito. E não se liga no que tá rolando. Como posso ajudar ela sem que ela se vire contra mim? Ai, tu pediu pra Deus e todo mundo, tu pode pedir de novo pra Deus e todo mundo, e acho difícil. Porque assim, quando a pessoa tá muitas vezes envolvida nesse tipo de relacionamento, é difícil tirar a pessoa de lá. Tem duas coisas. Tem aquela história assim, dizem, né, quando briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso é uma relativo, é um paradigma. Olha pra você falar difícil, é um paradigma, porque tem hora que tem que meter a colher e tem hora que não adianta meter a colher. Vai entender também, né? O que acontece? Quando a pessoa tá cega, envolvida no relacionamento, apaixonada, você já deve ter ficado apaixonada uma vez, não ficou? Não adianta tu dizer que ele tem um nariz torto que tu enxerga um nariz bonito. Se tu disser que ele tem um defeito, a pessoa não enxerga. A paixão é assim. Se ela tá apaixonada, é bem difícil. O que tem que fazer é assim. Você não explicou se ele tá até fazendo coisa mais grave com ela, daí tem que se meter mesmo e chamar até a polícia. Mas se é um relacionamento e ela não tá entendendo, é bem complicado. Uma coisa que tu pode fazer, sabe? Que às vezes a gente de perto ajudando não adianta. É fazer ela procurar uma psicóloga. Fazer uma terapia. Porque daí lá uma terapia com uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que não se envolve ali. Aí é muito mais fácil ela fazer entender do que você ficar em cima. Porque daí sabe o que acontece? Sabe o quê? Eu vou dizer. Calma. Teimosia. A pessoa fica teimosa e não. Quanto mais tu disser pra ela assim, não fica com ele, olha o que ele faz contigo, não, menos ela dá bola. E daí o que ela vai fazer? Daí vai ficar mais atrativo ainda ele. Então o que é a melhor coisa que acontece é uma outra pessoa de fora, que não tem nada a ver com as amigas, com a mãe, conversar com ela. Aí pode ser que vocês podem ajudar. Se não, infelizmente, quando tá apaixonada, assim, envolvida, é bem difícil tirar. O conselho principal é, não fica mais tanto em cima, pra não achar tanto que tem que lutar pra ficar com ele, tanto você dizer que não é pra ficar, tá bom? Então tenta por aí pra ver se dá certo, tá? Mas apaixonado, olha que paixão é coisa séria, né? É difícil de lidar com isso aí, que coisa bem séria. A pessoa fica séria, a pessoa não vê nada, a pessoa fica lá, é difícil. O programa de hoje já está terminando, mas você pode seguir conosco nos nossos canais no Facebook, no YouTube, ou ainda liga pra gente e sugira o que você quer ver no nosso programa. Você fica agora com a programação da Vale TV e a gente se vê na próxima semana. Um abraço! Krause Assistencial apresentou NAP TV.